promessa de fé. E ela, no domingo passado, quando teve cá o irmão encorajar a gente para tomar esse passo, ela disse que ia dar 500 rands que ela não tinha, não é? Como eu disse. E ela na segunda-feira voltou para o trabalho e foi falar com o patrão. E o patrão dela deu um aumento de 4.000 rands por mês. 4.000 rands por mês. Só porque ela tomou um passo. Agora ela tem os 500 rands para dar. Vamos lá ver, não é? Oxalá que ela dá agora, não é? Mas quando nós tomamos um passo de fé, eu vou dizer aos irmãos que nos tempos que a gente está a entrar, nós temos que ter fé e semear, porque os tempos não vão ser fáceis. Os governos vão controlar as comidas, vão controlar tudo o que a gente pensa que é nosso. E se não for Deus a providenciar nas nossas vidas, nós vamos passar por momentos muito difíceis. E é por isso que é importante semear uma semente para, se chegar esse tempo, nós termos algo que semeamos, continhamos. Os irmãos sabem que a gente está a passar por tempos difíceis e às vezes há pessoas na igreja que perdem a fé e ficam um bocado cansadas de ouvir a mesma, como é que a gente diz, vir ao disco e tocam mesmo, não é? Parece que a gente já ouviu isto, quando é que isto vai acontecer? Em 2 de Pedro 3, versículo 4, eu quero só começar com isso. Hoje temos a Santa Ceia, mas graças a Deus que há muitas pessoas a quererem dar testemunho daquilo que o Senhor fez, não é? E isso é uma boa coisa, porque quer dizer que Deus está a operar, não é? E nós temos estado a orar. E ontem a nossa irmã Costa, acho que fez 86 anos, a irmã Costa, não é? E branca. Yeah. Então vamos orar por ela. Ela disse, pastor, eu quero estar nos cultos, não é? Mas não posso. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Há pessoas, e talvez até nós temos pensado, mas quando é que Jesus veio? Há pessoas aqui que o nosso irmão diz que é crente há 55 anos, não é? Graças a Deus. E talvez naquele tempo já estavam a dizer que Jesus vinha breve. Não é assim, irmão? E o irmão já tem quantos anos agora? Sim. 86 anos, não é? Então o irmão, quando tinha 31 anos, aceitou Jesus. 32 anos aceitou Jesus. E agora já passou 55 anos e as pessoas já estavam a dizer, Jesus vem. Mas isto não é nada de novo. A Bíblia diz que no mundo não há nada. Já aconteceu tudo. Não é? As coisas que a gente está a passar, se calhar, são piores agora do que eram. Mas se a gente pensar em Sodoma e Gomorra, o que é que aconteceu? Aquilo era tão mal que os homens, quando viram anjos entrar, eles disseram, a gente queremos aqueles homens. Eles eram homossexuais e eles queriam ir ter um relacionamento. Já havia isso naquele tempo. Então, há crentes que até dizem, onde é que está Jesus, essa promessa? Mas já naquele tempo estavam a perguntar, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ainda não mudou nada. Mas Deus diz que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E eu não quero falar nisto. Eu quero falar numa coisa que eu acho que nós que estamos aqui estamos realmente a passar, mas é relacionado no sentido, no fim do tempo, o que é que vai acontecer e o que é que está a acontecer.
E nós, como crentes, estamos numa batalha que precisamos de lutar, precisamos de dizer: Senhor, ajuda-nos, porque os tempos não estão fáceis. Se a gente for ver em Mateus, no livro de Mateus, Mateus 10, versículo 21 a 23. Mateus 10, 21 a 23. Um irmão entregará à morte o seu irmão, e um pai a seu filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Então, aqui diz: mas aquele que perseverará até ao fim, esse será salvo. Isso é o nosso tema deste ano. Aqueles que perseverarem até ao fim, esses serão salvos. A palavra do Senhor diz que, se for possível, até aqueles que creem vão se desviar, vão se esfriar na sua fé. Se for possível. Não sei onde é que nós estamos hoje. Há coisas terríveis a acontecer e talvez os irmãos que veem as notícias, e não é só aqui na África do Sul, é no mundo inteiro, seja em Portugal, seja em Moçambique, seja em Angola, há coisas que estão a acontecer que a gente não percebe. A semana que passou eu estava a ver uma história de um jovem que matou a mãe dele e pôs na geleira para receber a herança dela. Um jovem a matar a sua própria mãe porque queria a herança dela. Há coisas que estão a acontecer que a gente olha para este mundo e diz: Senhor, o que é que mais pode acontecer? Como é que as pessoas podem fazer estas coisas desta maneira? Em Portugal, também houve uma história de umas duas jovens. Um jovem interessou-se numa rapariga e ele começou a querer namorar ela. E ele começou a ver se conseguia ter o número de telefone dela e começaram um relacionamento. E depois ele disse a ela que tinha uma herança de 50 mil, parece que era, de euros. E ela veio a saber, e ele não sabia que esta jovem estava a ter um relacionamento com outra jovem. Então o que é que elas pensaram? Juntas tiveram um plano e, como elas sabiam que ele tinha este dinheiro, elas mataram ele, e como ele tinha os dados todos do banco no telefone, elas cortaram o dedo dele para poder abrir o telefone dele e roubaram esses 50 mil euros todos e fugiram para outro lugar. E talvez os irmãos e as irmãs, eu não estou aqui para dar más notícias nesse sentido, mas o que eu estou a querer dizer é que nós estamos a chegar a um tempo que nós, como pais, nós, como avós e bisavós, ou avós, nós temos que lutar por a nossa família.
Eu na sexta-feira falei, mas senti que tinha que falar aqui com os irmãos outra vez. Nós, como crentes, talvez temos aqui irmãos e irmãs que estão aqui neste lugar e que estão a passar por situações que conhecem alguém na sua família ou até você próprio tem um irmão ou uma irmã ou um filho ou uma filha e nem estão a falar uns com os outros. Nem se falam uns aos outros. Talvez conhecem pessoas na sua família que sabem que é crente, mas eles não querem ser. Talvez os seus filhos até vinham à escola dominical nos anos de 60, 80, 90, vinham consigo e agora estão-se a divorciar. Vêm para casa e estão a dizer coisas que a pessoa olha para isto e pensa, mas o que é que está a acontecer neste mundo? Eu conheço um pastor que era amigo meu, ainda é amigo, não mudou essa situação, mas ele tinha uma igreja aqui, depois foi para os lados de Durban, e o filho dele era o líder do grupo de louvores, e o filho veio ter com ele e disse, pai, eu tenho umas notícias. E o pai disse, o que é? Ele disse, não, quero dizer a ti que eu sou homossexual. E o que é que o pai fez? O pai mudou a teologia toda e disse, nós temos que aceitar estas pessoas, todos são pecadores e então o meu filho tem este problema, mas ele vai continuar a ser líder do louvor e ele vai estar à frente da igreja. E o que é que começou a acontecer? Nessa igreja, a maioria das pessoas que começaram a ir a essa igreja eram pessoas que viviam essa vida. Casais que não estão-se a casar, estão a viver juntos. Onde é que o mundo está agora? O meu filho, no outro dia, veio para casa e ele estava interessado numa rapariga na escola. Então ele foi ter com ela, aproximou-se dela para conhecer ela, para falar com ela, e começou a falar, eram só amigos. E ele falou, e eu não sei quanto tempo é que... Mas depois ele voltou para casa e ele disse, papai, eu tenho uma coisa que tenho que contar a ti. Eu disse, o que é? Caleb, qual é o problema? Ele disse, não, eu estava a gostar de uma rapariga e eu fui ter com ela e disse a ela, olha, eu gostava de conhecer-te a ti mais e ser namorados. Ele disse que ela virou-se para ele e disse, Caleb, eu quero dizer a ti que eu sou bissexual. Como é que se diz em português? Imagine, o meu filho agora, que é uma criança neste mundo, ele não sabia o que fazer. O que é que eu vou fazer agora? Eu disse, olha, isto é a minha resposta. Corta já essa cena, porque isso não interessa a ninguém. Irmãos, sabem o que é a coisa que está agora a acontecer? É que no mundo, nós como igreja, nós como crentes, estamos a ser forçados a aceitar o que o mundo diz que está certo. Aquilo que estava errado no nosso tempo, hoje em dia está certo. Aquilo que a gente não fazia e era contra Deus. Eu sei que talvez havia alguns familiares que sempre mostraram e sempre viveram dessa maneira, talvez, mas estavam a esconder. Mas hoje em dia, em todo o lugar que a gente vai, a gente pode estar, não é? E a gente sabe que a gente tem que amar essas pessoas, mas a gente não pode amar o pecado. A gente não pode aceitar a vida que as pessoas estão a viver e a dizer, não, mas nós temos que amar os pecadores. Sim, nós temos que amar, não, mas não podemos aceitar aquilo que essas pessoas fazem.
Nós temos que viver, e irmãos, nós estamos a entrar em dias que talvez até nós, os nossos filhos, os nossos netos, nós estamos a ver isso acontecer na vida deles. E qual é a nossa posição quando a gente vê isso? Os irmãos sabem que até eu falando aquilo que estou a falar, posso entrar em problemas. Se o governo ouve, eles dizem que eu estou a falar mal, que é uma declaração de ódio. Mas eu não estou a declarar ódio, eu estou a declarar a Bíblia. Eu estou a declarar aquilo que a palavra do Senhor diz. E a palavra diz que no fim do tempo, o mundo vai voltar ao tempo de Noé, Sodoma e Gomorra. E nós estamos a ver que mais e mais, irmãos, o mundo está confuso. Há um tempo atrás vi uma história com uma criança de 7 anos matou o irmão e a irmã. 7 anos. Uma outra criança de 8 anos vai ter com os pais, era um rapaz, e ele disse: de hoje em diante já não quero me vestir mais como um rapaz, quero me vestir como uma menina. E os pais puseram nas notícias a dizer: é tão lindo, o nosso filho decidiu que agora quer mudar. Vamos apoiar, vamos aplaudir que ele agora... Como é que uma criança de 8 anos tem pachorra para saber o que é e não é? Irmãos, quando eu era criança, eu brinquei com bonecas, mas não quer dizer que eu era um homossexual, mas eu brinquei. A minha irmã brincou com carros, com brinquedos, com bola, não quer dizer que... Mas o mundo hoje, quando vê uma criança a brincar assim, começa a comprar mais bonecas porque ele agora, a identidade dele mudou. E o problema é que este espírito está a entrar mais e mais nas escolas, no mundo. Irmãos, nas escolas, as raparigas estão a praticar, e a palavra do Senhor fala-nos no livro de Romanos, capítulo 1. A palavra do Senhor diz que os homens estão a ir atrás das suas próprias paixões. Homem amar homem, mulher, mulheres. A Bíblia nos avisa em Romanos 1. E diz lá que ninguém vai ter uma desculpa para dizer: eu nunca sabia a verdade. Diz lá que Deus, através até da natureza, irmãos, este mundo está confuso. No outro dia vi uma senhora que casou com uma árvore que estava no quintal dela. Verdade, ela foi à corte, casou-se e tinha um relacionamento com uma árvore em casa. Porque ela diz que fazia parte da natureza e ela sentia uma atração à árvore. Eu não sei o que é que a árvore fez ou disse, mas talvez até caíram as folhas todas. Porque... Mas imagina, o mundo está confuso. Nós vimos os nossos filhos, os nossos netos, e nós temos que tomar uma posição e dizer: eu tenho que trazer uma mudança, porque isto é uma coisa que aconteceu desde o início. Não é nada de novo. A gente vê que Moisés era um homem que tinha um relacionamento. Se eu tivesse aqui as 3 cadeiras, mostrava outra vez. Moisés era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Ele conhecia a Deus. Ele viu os milagres de Deus. Josué já era a geração depois. Também conhecia a Deus, mas já havia aí umas faltas. E a Bíblia nos diz, se a gente for ler lá, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes 2, versículo 10. Juízes 2, versículo 10. Juízes. Então, houve a geração de Moisés, depois Josué. E diz: e foi também
congregada toda aquela geração a seus pais. E após ela levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tão pouco a obra que Ele fizera a Israel. Como é que pode haver uma geração que ouviu dos milagres? Josué viu aquilo que Deus fez, ele próprio conseguiu atravessar o rio e o rio abriu, ele viu os milagres, ele viu essas coisas todas, mas a Bíblia diz que depois dessa geração morreu, houve outra geração que levantou-se que não conhecia ao Senhor, nem tão pouco a obra que Ele fizera a Israel. Hoje em dia, irmãos, nós estamos com um problema grave. No outro dia, o meu filho estava a jogar um jogo no internet. Eles agora conseguem jogar aqui na África do Sul e falar com um homem que está na Ucrânia ou na Rússia. Não sei agora na Ucrânia hoje em dia, mas... E ele estava a brincar e ele sentiu da parte de Deus evangelizar um rapaz que estava a jogar com ele. E ele disse a esse rapaz, ele sentiu que esse rapaz precisava de Jesus. E ele disse a ele, olha, tu precisas de Jesus, tens de te converter. Os irmãos sabem que depois de 10 minutos, ele recebeu um telefonema das pessoas que são donos desse jogo, a avisarem ele e a dizer, se tu mais uma vez falas de Jesus, nunca mais vais jogar este jogo e a gente vai te cortar. Depois de 10 minutos, eles ouviram a história ou aquilo que ele disse, e essa pessoa falou a eles e disse, olha, este está a querer evangelizar. Logo eles falaram com ele e disseram, isto é o que vai acontecer contigo. Nunca mais vais poder jogar este na tua vida. Irmãos e irmãs, nós estamos numa situação que, graças a Deus, embora que eu não pense que este mundo vai ficar melhor, mas nós vimos que o mundo inteiro está a mudar-se. Houve um tempo que a Bíblia era importante, houve um tempo que a gente estava a usar a Bíblia. E eu quero só ler esta passagem para desafiar os irmãos e as irmãs, para a gente poder tomar um curso, podermos tomar uma maneira de dizer, eu não vou aceitar o que eu estou a ver. No livro de Neemias 4, versículo 13 e 14. A palavra do Senhor diz que Neemias estava a ver que as muralhas de Jerusalém estavam quebradas, estavam destruídas. E os irmãos sabem que nós precisamos de muros para quê? Para nos proteger, não é? Aqui, especialmente aqui na África do Sul, os muros são altos. Mas às vezes, até sendo altos, não vale a pena. No outro dia vi, eles entraram numa oficina, partiram o muro na parte de trás e entraram lá para dentro, roubaram tudo. Quando o homem chegou à oficina, então agora já nem é preciso, os muros já nem chegam. Agora se calhar é preciso murros, mas... Neemias 4, 13 e 14. Então nós vimos aqui, e por causa do tempo, os irmãos podem ver e ler em casa, porque já passa tempo, graças a Deus, por aquilo que a gente ouviu. A palavra do Senhor diz que Neemias falou ao povo segundo suas famílias, com as espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E o que é que ele disse? Versículo 14. 4:14.
Ok? A computadora não quer... Ok? Estava ali. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por os vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Não temais, lembrai-vos do Senhor. Nós temos que pelejar por a nossa família, por os nossos irmãos, por os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres, as nossas casas. Aquilo que o Senhor quer que nós façamos é que nós temos que lutar. Ninguém disse amém? Parece que os irmãos não estão na mesma página ou com o mesmo desejo. Nós temos que dizer como Josué disse. O que é que ele disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele disse, isso é a minha decisão. Qual é a vossa? Ele perguntou ao povo, qual é a vossa decisão? Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Irmãos, nós estamos debaixo de ataque. O Satanás quer destruir. A gente pode ver isso em Josué 24, versículo 15. Vamos só ver lá, só para a gente enfatizar este ponto. Josué 24, 15. Nós vimos aqui até como o nosso irmão estava a falar sobre o seu bisneto. Que o inimigo, porque a morte pertence ao inimigo. Mas se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amoreus, cuja terra habiteis. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse, escolhei hoje a quem hás de servir. Irmãos, nós como crentes, e por causa do tempo não vamos poder, mas há irmãos aqui que até não falam com certas pessoas da família deles. A gente cantava aquele coro, há filho contra pai, há irmão contra irmão, mas a luta vem e passa. Não desanimes não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, mas a luta vem e passa. Não desamines não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Eu, na minha casa, vamos servir ao Senhor. Nós, irmãos, temos que lutar e dizer, Senhor, eu creio que Tu vais salvar a minha casa. Os nossos filhos estão a ser contaminados por o mundo. Mas a palavra do Senhor diz, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. É a nossa atitude, é a nossa fé que nos pode dar vitória. Eu lembro da nossa irmã Assunção, quando ela morava ali em aquela área Tauabi.
Que até depois o nosso irmão Maril tinha a família, teve lá um tempo. Eu lembro que ela até, quando ela esteve no lar, ela sempre declarava e ela dizia: pastor, eu sei que o meu filho mais velho está desviado, mas eu recebi uma profecia que ele vai ser salvo. E eu não sei se vou ver antes de morrer ele salvo, mas eu declaro em nome de Jesus, o meu filho mais velho vai ser salvo. Eu não sei se ele foi salvo ou ainda é salvo, eu não sei agora. Luís, acho que era o nome dele. Já perdi contacto com ele. Mas nós temos de declarar a palavra do Senhor. Cada um de nós, isto que está aqui, eu digo isto, é o quê? É um símbolo de derrota. Isto é um símbolo de vitória. A palavra do Senhor nos declara que Jesus morreu para quê? Para nos dar a vitória. Como o nosso irmão estava a dizer, sobre o quê? Sobre a doença. Sobre quê? Sobre os nossos filhos e os nossos netos e os nossos bisnetos. Quando nós, como filhos, pais, a palavra do Senhor é clara. Deus honrou a fé de Abraão até muitas gerações depois. Nós ainda somos geração de Abraão e Deus nos está a abençoar. Porquê? Porque Abraão decidiu seguir ao Senhor. Abraão decidiu escolher a Deus acima de todos os outros deuses. Há irmãos e irmãs que estão aqui, que estão com problemas em casa, com os maridos, que talvez não querem vir à igreja, ou com problemas em casa que estão sempre a lutar com os filhos não querem. Não, irmãos, nós temos que declarar, e eu creio, a fundação do mundo inteiro. O que é que Satanás fez logo do início? Ele atacou a família. Ele atacou a família. Mas sabem o que é que está a acontecer? Os maridos, os homens que deviam ser os líderes, os que deviam estar a orar por a família, os homens que deviam estar a lutar por a família e a dizer: não, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Quando estávamos no culto da oração, e eu já mencionei isto, mas eu fiquei muito feliz ouvir a nossa irmã Helena dizer que quando ela um dia estava parecia que tinha demónios lá em casa, o marido dela veio, ajoelhou-se e declarou: em nome de Jesus, eu venho contra estes demónios. E ela disse: graças a Deus, imediatamente aquele problema desapareceu e eu já estava a ver Jesus e eu estava a celebrar porque Deus me deu vitória. E ela disse: graças a Deus, porque o meu marido orou e tomou autoridade sobre as hostes espirituais. Irmãos, nós temos que voltar para esse tempo. Havia um tempo que o nosso irmão Monteiro e os outros irmãos iam ali para aquele monte ali em South Hills e estendiam as mãos sobre Johannesburgo e oravam. Onde é que estão esses heróis? Onde é que estão os homens com Josué com 85 anos que dizia: dá-me essa montanha? Talvez não tenha uma montanha, mas tem netos, tem bisnetos. E o irmão e a irmã está a dizer: eu não vou descansar até ver Deus falar com a vida do meu neto ou meu bisneto. Irmãos, sabem que Satanás está a atacar o seu corpo fisicamente para nós estarmos distraídos e não poder orar. Onde é que estão aqueles guerreiros, aqueles homens que estão a dizer: eu vou lutar por o meu filho? Parece que aquilo que eles fazem, parece que a gente pinta aquilo e diz: não é tão mau, não é tão mau. Vamos deixar assim. Ele, pelo menos, ele às vezes diz Jesus. Não é tão mau. Irmãos, a palavra do Senhor diz que breve, muito breve, Jesus vai voltar. Será que o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu bisneto, será que eles vão, nesse dia, quando a trombeta soar, será que eles vão ouvir ou será que eles vão ser como as 5 virgens loucas?
Mas a palavra do Senhor diz que quando nós sabemos e não dizemos a essas pessoas, o sangue dessas pessoas está sobre as nossas mãos. Não vamos deixar de falar daquilo que a Bíblia diz. Vamos lutar, como Neemias disse, vamos lutar por os nossos irmãos, vamos lutar por as nossas filhas, vamos lutar por os nossos netos, vamos lutar por aqueles que estão na nossa família. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é como um martelo que quebra uma rocha, é como um fogo. Não vamos deixar de falar, lutar por eles e dizer, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Eu vou pedir aos irmãos, nesta manhã vamos fazer de uma maneira diferente. Aquelas pessoas que vão dar a Santa Ceia, eu vou pedir para estar aqui. Mas eu quero pedir aos irmãos para juntarem-se. Talvez os irmãos e irmãs tenham que pedir perdão a Deus porque há divisão no seu lar. E os irmãos e as irmãs, em vez de orar e pedir, Senhor, traz paz, traz reconciliamento, Senhor, faz algo no meu lar. Nós até estamos a tomar o lado da outra, em vez de dizer, não, eu tenho que ser a pessoa que traz a paz aqui. Talvez Deus tenha que trazer uma convicção. Há irmãos aqui que têm que pedir perdão a Deus porque nós estamos a fazer parte dessa divisão. Deus nunca nos disse para condenar, mas para amar. Talvez o seu filho até divorciou-se ou sua filha divorciou-se e a gente está a dizer, aquele homem é isto e aquilo, e a gente dá palavrões e em frente dos filhos e os netos a gente fala contra essa pessoa. O que é que a gente está a semear-se? E o que é que vai acontecer? A palavra do Senhor diz que as gerações a seguir vão ser pior. Por que é que eu digo isto? A palavra do Senhor diz que Davi era um homem que gostava de mulheres. Mas ele amava a Deus. Mas ele tinha 4 mulheres. A palavra do Senhor diz que Salomão teve quantas mulheres? Teve 7. Em total, ele teve 1000 mulheres. 1000. E Reboão, que era o filho de Salomão, a palavra do Senhor diz que ele ficou tão mal que ele até punha prostitutas nas ruas para o povo todo se prostituir. Irmãos, vocês têm a oportunidade de quebrar e arrepender, porque eu vou avisar, se os irmãos e as irmãs não se arrependerem e não trouxerem paz no seu lar, a geração a seguir vai ser pior e a geração depois disso ainda vai ser pior do que isso. E o plano de Deus, porque é que a gente está a tomar Santa Ceia? Santa Ceia fala-nos de união. Jesus até o fim, ele quis dar oportunidade a Judas para ele se arrepender. A Santa Ceia fala-nos de união, não de divisão. A igreja podia ter muito mais poder se havia união. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria de mim sem ter você? Aperta minha mão, sinta o meu coração bater. Irmão, você é uma bênção para mim. O nosso irmão, quando ele veio aqui à frente, ele disse, obrigado, irmãos, por as vossas orações. Se a gente não tivesse a orar a palavra do Senhor diz, orai uns pelos outros para que sareis. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Há irmãos aqui que têm filhos que estão desviados. Há irmãos aqui que têm familiares que estão talvez a viver até uma vida homossexual.
Eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero dizer nesta manhã que nós temos que dizer como Neemias disse. Vamos pensar naquilo que Deus já fez. A gente cantava aquele coro. Quando eu me lembro no que Deus já fez, jamais. Aleluia! Será que Deus não fez um milagre para si? Quantos de nós podemos dizer, Ele é maior que o meu problema? Não vamos deixar o inimigo mentir. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez o seu filho e a sua filha até já divorciaram-se ou estão a pensar em divorciar. Talvez já têm até homossexuais. Talvez o seu esposo está desviado. Eu não sei. Talvez o seu irmão e irmã não conheçam Jesus. Mas uma coisa eu sei. A palavra do Senhor diz que ao seu tempo, Jesus, Deus, vai trazer eles aos seus sentidos. Então o que eu pedi para os irmãos para juntarem-se, se estiver aqui com a sua família, a juntarem-se. Talvez alguém que está desviado no seu lar. Mas vamos tomar a ceia juntos e vamos dizer, Jesus, tu morreste na cruz do Calvário para essa pessoa. A palavra do Senhor diz para todos aqueles que nele crêem não perecem, mas tenham a vida inteira. A palavra do Senhor diz que porque Deus amou o mundo, inclui essa pessoa. Talvez não tenha aqui familiares, mas pode-se juntar a outra pessoa que está aqui. Junte-se a eles e orem juntos e digam, Senhor, talvez essa pessoa possa dizer, irmãos, orem por meu filho. E tomem a Santa Ceia juntos e digam, Senhor, neste momento nós declaramos e eu quero declarar, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Então, vamos fazer um grupo de 3 ou 4 pessoas. Se puder estar aqui com a sua esposa, se estiver com a sua esposa, pode orar com a sua esposa e declarar. Talvez tenha que pedir perdão e dizer, Senhor, ajuda-nos para nós sermos o exemplo. Vamos a juntar como família. Podemos sair do nosso lugar e fazer assim um grupo. Vamos declarar sobre os nossos esposos, sobre os nossos filhos. Vamos declarar, Senhor, Tu morreste na cruz do Calvário para que eles fossem salvos. Vamos lá então orar, irmãos. Vamos a juntar e alguém no grupo pode orar e dizer, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos para trazer, unir a nossa família. Traz, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos levantar as nossas vozes. Vamos lutar e dizer como Josué, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Vamos, irmãos, como esposa, marido, vamos orar agora, interceder por os nossos filhos. Talvez até entre si e a sua esposa tenha que haver reconciliação neste momento. Vamos declarar, vamos lutar por eles. Vamos lutar como Neemias lutou e reconstruiu as muralhas. Reconstruiu as muralhas. Vamos lutar pela sua saúde. Vamos lutar pela sua salvação. Vamos lutar por problemas financeiros, que Deus vai dar vitória. O inimigo não vai destruir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. I take this Lord for Caleb. I stand for Caleb right now. You put him in our lives, Lord, and I stand for him. I fight for him. In Jesus' name, Lord, your body was broken for him. Speak to his heart you gave him as a gift. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Is it still running, Ian? Até talvez os irmãos que estejam em casa e vão ver isto, podem tomar a ceia juntos e orar por a sua família. Vamos lutar por a saúde das nossas esposas, dos nossos esposos.
Vamos lutar por aqueles irmãos e irmãs que nos estão aqui, que fazem parte da família de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não vamos parar de lutar, irmãos. Vamos entregar ao Senhor neste momento. Vamos só pôr de pé enquanto os irmãos vêm e podem entregar o copo. Nós vamos dar as mãos como igreja, vamos orar por uns pelos outros neste momento. Vamos orar por a igreja aqui neste lugar. Vamos orar por o pastor Marilton e a igreja e a missão que eles têm lá em Xai-Xai. Vamos orar por essas pessoas. Pedir que Deus possa unir cada um. Vamos dar as mãos uns com os outros e vamos neste momento lutar, como Neemias disse, vamos lutar. O inimigo está a destruir lares, está a destruir casas, porque ele sabe, se ele destruir o lar, ele vai conseguir muitas coisas, porque vai haver divisão entre o lar, famílias. Vamos orar neste momento. Vamos declarar vitória neste momento sobre os nossos filhos, os nossos netos. Vamos levantar as vozes. Eu vou orar, mas os irmãos têm que estar a orar também e declarar comigo. Vamos orar por as pessoas também ali em Germiston, a igreja que temos lá. Vamos pedir a Deus por eles também. Eles são os nossos irmãos, os nossos filhos também. Vamos orar agora neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Senhor, categoricamente, Senhor, declarar nesta manhã, Senhor, o Deus que é o nosso Deus, o Deus que é o Deus que faz milagres e prodígios e maravilhas. Senhor, nada é impossível para Ti, Senhor. Eu Te peço neste momento por os nossos filhos, as nossas filhas, o nosso casamento, o nosso lar. Oh, Senhor, está debaixo do ataque do inimigo, Senhor. Mas a Tua palavra diz que quando nós nos submetermos a Ti, Senhor, nós temos que resistir ao inimigo e ele fugirá. Então nós declaramos neste momento: Satanás, tira as Tuas mãos das nossas famílias. Nós declaramos: Tu não pode estar aqui no nosso meio, e nós declaramos vitória sobre o nosso lar, sobre os nossos esposos, sobre as nossas esposas. Senhor, Tu vais tocar na vida deles, em nome de Jesus. Traz a eles para a volta da Tua casa, Senhor, que eles possam ouvir a Tua voz. Fala aos seus corações, Senhor. Fala aos seus corações, Senhor, neste momento, Senhor. Fala aos seus corações pelo Teu Espírito. Manda a Tua palavra agora, Senhor. Salva os nossos filhos, salva os nossos netos e os nossos bisnetos. Oh, Senhor, pelo Teu Espírito, nós queremos declarar: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Diga a pessoa ao seu lado, olhe para essa pessoa e diga: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Que Deus abençoe. Deus abençoe. O irmão só quer dizer uma coisa? No sábado na casa. Quero dizer, vamos cantar todos este hino. Só é depressa. muito fácil. É muito fácil, vocês aprendem rapidamente. Temos vitória. Temos vitória no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal vamos vencer e mais graça receber. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Mais uma vez. Temos vitória no nome de Jesus.
temos vitória, temos vitória, no nome de Jesus. Todo o mal vamos vencer e mais graça receber. No seu nome há poder, no nome de Jesus. Antes dos irmãos irem, uma oportunidade para talvez convidar os seus filhos, talvez estão desviados, ou no dia 20, não é assim, irmão Horácio? No sábado, neste sábado, às 5 horas, na Casa da Madeira. Quem conhece a Casa da Madeira? Em Alberton. Vai haver lá um tempo de louvor e adoração para convidar aqueles que estão desviados para ver se eles voltam ao Senhor. Às 5 horas, podem convidar os seus filhos ou os netos. Às 5 horas, na Casa da Madeira, vai lá haver um tempo de louvor e uma pregação para aqueles, os católicos, ver se ganham mais católicos para Jesus. Amém? Vamos convidar às 5 horas na Casa da Madeira. Obrigado. Deus abençoe. Tenham um bom dia.